Bom dia, paz do Senhor Jesus. Vou fazer uma leitura aqui em Mateus 24, explicando algumas coisas a qual eu tenho aprendido sobre a volta de Jesus, sobre arrebatamento, coisas muito importantes nos nossos dias, né? Que são dias bem difíceis que nós estamos vivendo e presenciando, né? Coisas assim, tem muita gente que fala assim, nossa, mas isso sempre aconteceu, terremotos sempre aconteceram, inundações também sempre aconteceram, mas nós temos visto que nesses dias tem intensificado, né? Além de ter intensificado, como que eu posso explicar? Os terremotos têm vindo maiores, com mais força, com mais, devastando mais, causando mais problemas, prejuízos e mortes e tantas coisas que nós temos visto, né? E então o Senhor Jesus, ele fala na sua palavra que o dia e a hora da sua volta nós não sabemos, né? Nós não sabemos, né? Ele não deixou escrito para nós, mas ele disse que até os passarinhos sabem quando devem migrar de um lado para o outro. Então, os seus filhos precisam saber e entender que, olhando, estamos nos últimos dias, né, da igreja na terra. Ninguém sabe quanto tempo, quantos dias, quantos meses, quantos anos, mas nós sabemos que está muito próximo. Tudo se aproxima assim, claramente. Estamos vendo assim os princípios das dores. Nós estamos vendo assim 3D mesmo, sabe assim? Eu, pelo menos, que tenho ficado em alerta, né? Nós sabemos que Israel é o relógio do mundo e a gente tem olhado para Israel, tem olhado para as coisas que têm acontecido no mundo, né, em geral, e realmente, sabe, na minha opinião, como cristã, como leitora da palavra do Senhor, estudo um pouco, né, não muito, assim, queria até ser mais, mas assim, das orações, assim, eu tenho sentido mesmo que está bem próximo, né, eu acredito que todos sabem que está bem próximo. Então, nós devemos nos preparar cada dia mais para essa vinda do nosso Senhor Jesus, né. Aí, olha, os discípulos, eles estavam em dúvida, né? Eles estavam conversando com Jesus e eles perguntaram, em Mateus capítulo 24, o sermão profético, o princípios das dores, né? Aí eles, Mateus 24, 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Então os discípulos se aproximou de Jesus e começou a mostrar para ele. Jesus já tinha visto, mas eles começaram assim, tipo, admirar, né? O templo, né, que era muito bonito, daquela época, quando Jesus estava na terra, tinha um templo muito bonito, que os judeus adoravam a Deus. Então, os discípulos ali estavam mostrando para Jesus, olha Jesus, olha que esse templo lindo e tal. Aí Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então Jesus disse para eles, olha, esse templo que vocês estão vendo, lindo, maravilhoso, que vocês estão admirando, que os judeus adoram ao Senhor, esse templo vai ser destruído. E realmente, né, no ano 70, lá,
foi destruído aquele templo, que estava lá quando Jesus estava lá em Jerusalém, né? E então essa profecia, né, que o Senhor Jesus falou, essa já foi cumprida. Aí eles continuam. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, os discípulos aqui, mas Senhor, vai destruir esse templo? Dize-nos, Senhor, quando serão essas coisas? Quando será a sua vinda? Quando o Senhor, porque Jesus nem tinha morrido nessa época, né? Quando ele estava conversando. Então, eles estavam assim, mas Jesus então explica para nós. E Jesus respondeu, né, e disse: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. E olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então o Senhor Jesus falou: olha, acautelai-vos, prestai atenção. Quando acontecer todas essas coisas, isso é o princípio das dores. Ficai alerta, porque eu estou voltando. É isso que a mensagem que o Senhor Jesus queria passar para eles naquele momento, né? Eu venho buscar a minha noiva. Então, né, no arrebatamento, né, do Senhor, né? Porque como eu sou pré-tribulacionista, eu acredito que Jesus voltará para arrebatar a sua igreja no fim do princípio das dores, antes da grande tribulação de 7 anos. Então, mas os princípios das dores, nós iremos passar, como temos passado, né? Todo mundo aí sabe do tanto de coisas ruins que nós passamos, mas que o Senhor Jesus tem dado força, né? E muitas vezes nós falamos: Senhor, nós estamos numa época tão difícil, mas o Senhor Jesus, ele diz para nós ficarmos firmes e que ele nos capacita para esse momento. E se ele deixou nós aqui neste momento, é porque ele vai nos capacitar neste momento. É num momento difícil mesmo que o Senhor Jesus, ele vai nos capacitar. Então, que nós venhamos a se fortalecer no Espírito Santo do Senhor, em oração, no jejum, na leitura da palavra, que nós não sabemos, né, o que nos aguarda, né, por aí, e que nós venhamos se aproximar do Senhor. E o Senhor fala: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são princípios das dores. Então, hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiado de todas as gentes por causa do meu nome. Então, isso também, né, tá meio que cumprindo também, tá bem assim visível para nós, sermos luz, sermos igreja nesses dias. Nem sempre tem sido agradável, né? Nem sempre todos têm gostado da nossa palavra, nem sempre todos têm sido compartilhado o nosso pensamento de cristão verdadeiro, cristão sério, cristão que quer morar no céu, cristão que quer levar o evangelho de Cristo a sério.
os princípios do Senhor, né? Os mandamentos, tudo que o Senhor ensinou. Nem todos querem. Então, está escrito aqui na palavra, né? Vão entregar, vão ser atormentados, e é isso. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-vos uns aos outros e se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E esse amor de muitos se esfriará. Tem um versículo que o Senhor fala: quando eu voltar, haverá fé na terra, né? Então, é o que nós precisamos buscar mesmo todos os dias. A fé que nos faz fortalecer no Salvador, né? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. E daí vai, né? O sermão, né? Que continua, né? O sermão continua, a grande tribulação. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. Então, os que estiverem na Judéia, que fuja para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. Esse versículo 15, quando virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. O profeta Daniel, ele falou sobre esse abominável aí da desolação, o iníquo que virá. E ele diz na profecia que ele vê, ele fala assim, o Senhor fala para ele: olha, Daniel, essas coisas que está destinada para o seu povo, tá bem nítido. Tem coisas que Daniel e João viu que o Senhor deixou claro que são para os judeus, né? E que nós não estaremos aqui, né? Que são para os judeus. E quem ficar aqui daí vai ficar, né? Difícil, né? Vai ter que se ser salvo por si mesmo, né? Não negar a Cristo. E aqui ele está falando como ele está conversando com os discípulos. Ele está ensinando os discípulos: olha, se vocês estiverem aqui nesse dia, quando vocês verem o abominável da desolação entrar no templo santo, né? Como profetizou o profeta Daniel. Aí ele fala que é para os judeus, então os que estiverem na Judéia, está falando de Judéia. Onde é a Judéia? Lá em Israel. Então, essa profecia é lá, né? Que a Bíblia está falando, que é lá. Então, os que estiverem na Judéia, fuja para o monte, que estiver sobre o telhado, não desça. E quem estiver no campo, não volte para trás e buscar as suas vestes. Mas aí das grávidas, eis a que as amamentar naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco haverá jamais. E aqueles dias, se não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Isso já é a grande tribulação, né? A qual a igreja acredita que não estará mais aqui. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem,
eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acreditais. Essa profecia é mais para os judeus, que o Senhor está falando para o seu povo ali da Judéia na época, né? Portanto, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Né? E vai, ainda continua, o sermão continua, a vinda do Filho do Homem, e vai, né? E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará mais a luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Quão terrível será essa grande tribulação! Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com grande poder e glória. Aí todo olho verá, né? Todo olho verá, todo joelho se dobrará. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, aos quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma extremidade de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se formarem, tenros e brotarem as folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sei que ele está próximo e às portas. Esse versículo aqui para nós aprender sobre quando a figueira florescer, ele está falando essa figueira simboliza Israel. Está falando que quando Israel estiver florescido, ou seja, estiver uma nação forte, uma nação edificada, uma nação com nome, uma nação com grandes tecnologias, ele quer dizer isso. E hoje Israel é sim uma potência, Israel é sim uma nação, Israel tem ministro, Israel está forte, Israel já floresceu. Então, sabeis que o verão está próximo. Então, mais uma profecia para nós entendermos que a volta, o arrebatamento, né, da igreja, né? Porque eu creio que o Senhor virá arrebatar a igreja, levará com ele para onde ele estiver, nós estiver também. Ali nós faremos as bodas, estaremos com o Senhor vai ter uma grande ceia para os escolhidos, e enquanto isso haverá 7 anos de grande tribulação aqui na terra, e os que ficarem, né, vão sofrer, tanto os judeus quanto todos os outros povos, e nós estaremos com ele na glória, recebendo o nosso galardão, na bodas do Cordeiro, como diz na palavra do Senhor, né? O apóstolo Paulo, ele fala que os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos seremos transformados, né, num corpo de glória, e encontraremos o Senhor nos ares. Então, é uma promessa, né, do Senhor, que o Senhor nos faz para nós estarmos atentos, que nós possamos estar atentos a essa tão linda promessa do Senhor. E eu sei que nem todos creem, né, no arrebatamento da igreja, né? Mas eu creio, eu tenho estudado outras vertentes que ele fala, outras linhas e eu não consigo enxergar mesmo a igreja na grande tribulação, porque nós ficaremos nos princípios das dores, que também não é fácil não, né? Mas acredito na grande tribulação não, porque o Senhor diz lá em Daniel, essas coisas está reservada para o teu povo. Quem é o povo de Daniel?
Israel, judeu. Então, a grande tribulação mesmo é para os judeus, entendeu? Então, e tem muitas outras passagens bíblicas que nos dizem que nós estaremos com o Senhor, né? Que pode provar. Então, eu acredito no arrebatamento da igreja, que está muito próximo, e que eu preciso de orar mais, jejuar mais, buscar o Senhor mais, me preparar mais, me redimir mais, me santificar mais, para estar com Cristo, né? Na glória, que vai ser maravilhoso esse dia, né? Palavra do Senhor, que lá nós veremos Isaac, Jacó, lá veremos o Paulo, Pedro, João, veremos os discípulos, veremos o mais principal, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Vai mostrar para nós as suas mãos furadas, né? As cicatrizes que mostram que Ele nos amou, para que pudesse ser livres. Então, gente, é assim, nós devemos nos preparar para esse grande evento. Será um grande evento que nós vamos subir. Você estude a palavra do Senhor, estude Mateus 24, estude o Apocalipse. O Apocalipse, tem muita gente que tem medo de estudar o Apocalipse, tá? Mas o Apocalipse é um livro de revelação, tá? Onde o Senhor diz para nós as revelações, tá? Aqui, na realidade, o Apocalipse é a derrota de Satanás, sabia? Então, nós não devemos ter medo, nós devemos estudar para que sabemos que o Gênesis é o começo, né? E o Apocalipse é o fim da Bíblia. Então, o Gênesis é onde tudo começou, onde Satanás ali ele jogou, né, aquela seta, e a Eva pecou, etc., Adão, e começou, né, o pecado no mundo. E Apocalipse é onde vai terminar o pecado no mundo, onde Jesus descerá do céu depois da grande tribulação, e exterminará o falso profeta, exterminará o Satanás e tal, e vai colocar a gente num lugar maravilhoso, e nós vamos reinar com ele 1000 anos, né, no milênio, e ele vai guerrear, governar com vara de ferro. Então, sabe, Apocalipse está tudo isso aqui, tudo isso está em Apocalipse. Então, que a gente venha estudar, porque não é um livro para você ter medo, né? É um livro que nos fala da grande vitória, né? Que o nosso Senhor Jesus vai exterminar, e nós teremos grande vitória, porque nós estaremos com Cristo, já estaremos lá, sabe? Então, não é um livro para ter medo, né? E também, tudo que nós vamos passar aqui nas dores, no princípio das dores, é ruim, claro que é muito ruim. Só que, assim, nós estamos em Cristo, entendeu? Então, o Senhor vai cuidar de cada detalhe. O Senhor vai cuidar de cada detalhe. Pode ser o momento mais difícil que a gente vai enfrentar, mas o Senhor, Ele vai cuidar de nós, entendeu? Ele prometeu que vai cuidar, então Ele vai cuidar, entendeu? E eu vejo quando meu pai faleceu, né? Na época daquela doença que deu aí, né? Aquela enfermidade que deu aí, que todo mundo sabe, né? Que levou muitas pessoas há 2 anos atrás, e o meu pai foi uma das pessoas. Nossa, eu não imaginava que eu ia perder meu pai, né? Apesar de tanta gente estar partindo, a gente nunca pensa que um ente querido tão próximo vai, né? E eu
e eu perdi ele por essa enfermidade. Eu achava que, nossa, meu Deus, eu vou morrer junto também, meu pai, eu gosto tanto do meu pai, homem de Deus, nossa, é o alicerce da gente. E Deus deu tanta força para nós passamos, já faz 2 anos que ele está com Jesus, e hoje o Senhor conforta o nosso coração, tem confortado a cada dia. Sabemos que ele está no lugar melhor. E assim será, sabe? Quando Esther foi lutar pelo seu povo, ela não sabia se o rei ia, na hora que ela aparecesse para conversar com o rei, ela não sabia se ele ia, como que ele ia recepcionar ela. Ele poderia falar, olha, eu não te chamei aqui, você só pode vir aqui quando eu chamar, porque eu sou o rei, porque era assim, né? As mulheres do rei só podiam aparecer na presença do rei Assuero quando ele chamasse. Ela não podia aparecer lá do nada. E Esther apareceu, ela disse, olha, diz ao rei que eu vou lá falar com ele, eu preciso falar com ele, eu preciso de um encontro com ele. E daí ela foi, ela jejuou, orou e foi, né? Então ela disse uma frase que hoje, né, a gente tem que crer. Ela disse, eu vou. Se eu perecer, pereci. Porque ela sabia que se ela fosse ali, em nome do povo dela, clamar ao rei para salvar o povo, os judeus, mesmo que o rei matasse ela estaria com Deus. Então ela falou, eu vou lutar pelo meu povo. Então, é uma decisão assim forte, né, de pessoas fortes, mas o Senhor chamou fortes para a batalha, guerreiros, com as espadas e assim, né, Gideão, e Deus tem chamado valentes para o seu reino, e nós somos, porque em Deus nós somos, nós podemos pensar que nós não somos, mas em Jesus nós somos muito fortes. Vamos crer, vamos confiar em Jesus, nós somos fortes, somos valentes do Senhor. Então, fica com essa palavra. Demais, se vocês gostarem, eu faço mais estudos sobre Daniel, sobre Apocalipse, sobre Amós, que fala sobre, né, a igreja dos últimos dias, sobre Ezequiel, esses livros assim. Eu tenho estudado um pouco e não tenho muita, tá? Mas eu tenho algum conhecimento que o Senhor, pela misericórdia, tem me dado. E preciso estudar mais, né? Porque a gente precisa ter a Bíblia no coração, porque não sabemos o que será, o que virá, o que nos aguarda. Mas é assim, né? Nós precisamos ter a Bíblia no coração, gente. Vamos ler a palavra, vamos gostando, não gostando, feliz, mas vamos ler a palavra, porque assim, é igual quando a gente ora, quando a gente começa a orar, a gente tá orando com vontade, sem vontade, e daí começa a dar vontade, porque o Senhor é aquele que vai nos acariciando nosso coração, encher nosso coração de poder e graça, e assim nós conseguimos orar e buscar o Senhor e termos entendimento do que Ele tem para nós, né? Então, vamos aí com fé no nosso Senhor Jesus, clamar, buscar, rogar a Deus que venha nos livrar de todo mal, que venha nos livrar de todo pecado principalmente. Vamos agradecer pelo que Ele já tem feito por nós, que são grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, né? E vamos aí em frente, né? A igreja do Senhor sempre avante, né? Até que Ele volte para buscar o seu povo. Estaremos aqui orando, buscando, acreditando em nome do Senhor Jesus, porque eu quero estar lá e você também. Eu quero estar lá e ver você, né? Eu quero ver você no céu. O meu propósito, o nosso propósito é estar no céu um dia com Jesus, porque nós não fomos feitos para ficar aqui. Nós não somos daqui, somos passageiros. Somos passageiros aqui na terra, né?
somos passageiros, mas a gente tem que ter muita ciência disso. Devemos viver nossa vida, fazer nossos sonhos, mas com a ciência que somos passageiros e que a nossa vida é do Senhor Jesus. Amém? Fiquem todos na santa paz do Senhor, tá bom? E que essa simples leitura, que essa simples palavra venha edificar a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço a todos. Deixe o seu comentário, deixe o seu like. E Jesus abençoe a todos. Amém? Glória a Deus. Tenha um bom dia, uma noite ou uma tarde, não sei.